tudo bem com você? Olha só, mês de março, um tema muito especial aí, que tá começando a mexer com a gente de dentro para fora. E hoje o assunto que nós vamos falar aqui é sobre a alegria como testemunho. Eu já quero te fazer uma pergunta: o que a sua alegria diz sobre Deus? Quando as pessoas olham para você, elas conseguem enxergar que há um Deus aí na tua vida através da sua alegria? Ou a sua alegria, você acha que ela é apenas um sentimento? Então, se as coisas estão tudo bem, você está alegre, né? Ou precisa de festa para se alegrar, né? Ou precisa de incentivos, né, para ficar um pouco mais alegre? Ou a sua alegria, ela está alicerçada no que Deus tem feito na tua vida? Ela não é uma euforia, uma animação, mas é uma alegria que está além disso, né? Então, muitas vezes, por achar que a alegria ela é um sentimento, né, a gente acaba ficando muito dependente das circunstâncias. Então, se tudo tá bem, eu estou alegre, né? Mas quando as coisas não dão certo, o que acontece com a gente? A gente fecha a cara, né? Então, quando a gente recebe uma notícia ruim, algo aconteceu, uma porta que se fechou, e a alegria vai embora rapidinho, né? Só que a Bíblia, gente, ela nos ensina que ter uma alegria diferente, uma alegria bíblica, né? Não é aquela alegria que nasce de circunstâncias, mas sim daquilo que Deus fez na nossa história, tá? Então, olha só, hoje a gente vai falar um pouquinho do que Deus já fez aqui na nossa vida, tá? A alegria, ela tem que se tornar um testemunho vivo, presente na nossa vida constantemente, tá? O Salmo 126:3 diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Perceba algo interessante aqui: a alegria do povo, gente, ele não veio simplesmente porque a vida estava fácil, tá? Mas ele foi a partir do momento que eles reconheceram a ação de Deus na história deles. Então, quando alguém reconhece isso, né, o que Deus já fez, como foi importante a intervenção de Deus, a alegria ela deixa de ser apenas um sentimento e passa a ser um testemunho. Então, uma alegria, gente, que conta a história. Você imagina você poder, de uma forma assim, tudo estava caótico, uma tragédia, você vai lá e começa a testemunhar da reviravolta do que Deus já fez na tua vida, né? Uma alegria que diz para outras pessoas: Deus fez algo na minha vida, onde você não consegue guardar para você, você quer passar para as pessoas: olha, Deus é bom, Deus é fiel, olha o que Ele já fez aqui por mim, e você começa a esparramar essa notícia para todos os lados. Então hoje eu quero conversar algo com você sobre isso, tá? Como que a alegria ela pode se tornar um testemunho vivo da fidelidade de Deus, né, na minha vida, na sua vida, tá? Então existe uma alegria que nasce das circunstâncias, né? Como a gente já falou aqui em outros vídeos também, né? Então quando algo dá certo, né? Quando uma porta se abre, ou quando uma oração ela é respondida. Só que a alegria descrita nesse salmo, ela é diferente. Eu quero trazer com que você veja um outro tipo de alegria, tá? Então ela não nasce apenas de um momento feliz, e sim de uma história de redenção. O Salmo 126, gente, só para vocês entenderem, ele foi escrito num contexto muito específico aqui. O povo de Israel estava voltando do exílio na Babilônia. Então, durante anos, eles viveram longe da terra deles, do templo, longe daquilo que representava a presença de Deus, né? Foi um tempo de dor, de sofrimento, um tempo de perda, de silêncio. Só que algo acontece aí. Deus, ele começou a restaurar a história deles. Então, o Salmo já começa dizendo assim: quando o Senhor trouxe de volta os que voltaram a Sião, estávamos como quem sonha. Sabe que a pessoa não está acreditando? Será que é isso? Belisca, né? Para saber se isso é verdade, né? É esse momento que eles estavam lá no Salmo 126:1, diz isso, tá? Então, eles não conseguiam acreditar no que eles estavam vivendo, né? Depois de tanto sofrimento, de tanta dor, de dias incontáveis, assim, perguntando: Senhor, até quando? Até quando? E aquele momento chegou. Então era como se Deus tivesse virado uma página impossível. Então
Aí surge essa declaração: grandes coisas fez o Senhor por nós. Essa frase ela é mais do que uma expressão de alegria, gente. Ela é um testemunho público da fidelidade de Deus. Então, quando a alegria é superficial, ela dura pouco. Basta acontecer alguma coisa. Só quando a alegria ela nasce daquilo que Deus fez, ela se torna testemunho. Então ela conta uma história, né, e vai contando tudo nos detalhes, como Deus foi fiel. Então ela diz para quem está ao redor: olha, eu sei que Deus é fiel, porque eu vi isso acontecer, foi comigo, olha, pode acreditar, Deus vai fazer algo sim. Então a alegria se torna um anúncio vivo da graça de Deus, tá? Vamos pegar aqui um exemplo. Uma pessoa que passou anos lutando contra a depressão. Gente, a gente sabe que depressão não é fácil, né? Quem passa ou passou por isso, né, sabe muito bem o que eu vou falar aqui. A vida perde o sentido, né? A gente não sabe, a gente fica num desespero, a gente não sabe como sair daquilo, né? É tantos sentimentos ao mesmo tempo, muitas coisas passam na cabeça, a gente não tem força. Parece que a gente é preguiçoso, né? Mas não é, a gente não tem força, a gente quer sair. Ninguém quer ficar numa depressão, só que a gente não consegue, né? Então são dias difíceis, noites longas, quantos choros, né? Não vira pra cá, vira pra lá e não consegue dormir. Tem momentos em que a vida parecia o quê? Sem sentido, né? Então essa pessoa, vamos pegar então o exemplo dela, tá? Ela orava, mas muitas vezes parecia que Deus estava em silêncio, tão distante. Talvez as pessoas ao redor dela diziam assim: olha, isso nunca vai mudar, desista, você precisa apenas aceitar que sua vida é assim. Só que ao longo do tempo, Deus começou a agir. Então, através do cuidado, de tratamento, pessoas que se aproximaram dela, de momentos de encontros com Deus, a cura ela não veio assim, rápido, de um dia para o outro, foi um processo. Só que mais um dia, gente, essa pessoa ela percebe algo que ela não sentia há muitos anos: paz, esperança e alegria de viver novamente. E quando alguém pergunta assim: como você conseguiu sair desse buraco? Aí ela pode responder assim: ó, não foi apenas a minha força, Deus fez algo na minha vida. E ela vai poder testemunhar. Isso é uma alegria de testemunho, entende? Então, assim, essa alegria, ela não é apenas um momentâneo, um sentimento, tá? Mas ela é um testemunho vivo de que Deus, somente Deus, Ele transforma histórias. Então, às vezes, a alegria de alguém, ela fala mais alto do que muitas palavras. Tá? Às vezes a pessoa tem uma boa fala, uma boa conversa, só que quando alguém vem, por mais que a pessoa seja simples, né? E fala do que Deus fez, onde você vai prestar mais atenção? No testemunho dela, não é? Então, assim, imagine alguém, gente, que passou também por uma grande perda de alguém que ela tanto ama, tá? Então a dor, ela continua real, a saudade, ela é presente, só que mesmo assim a pessoa continua o quê? Caminhando com fé. Então, ela continua servindo a Deus, ela continua amando as pessoas, ela continua se esforçando para a vida não parar, para aquele luto não vir e tentar abraçá-la de vez. Então, o que ela faz para substituir isso, né? Ela passa a confiar mais em Deus. Então, quem observa de fora começa a perguntar assim: como que você consegue ficar em pé? Como que você consegue amar as pessoas ainda, sorrir? Como você consegue servir as pessoas? Como você consegue isso? Isso desperta curiosidade, porque você imagina, né? Vamos pegar o exemplo de uma mãe que perde o filho, né? Isso todo mundo fica comovido, né? A pessoa se coloca no lugar da outra e fala: eu não consigo passar por isso, né? Só que quando vê uma mãe superando, essas pessoas querem saber como que você consegue. A confiança em Deus é tudo que nós precisamos decidir, tomar uma decisão. Preciso confiar em Deus. Ele não fez isso para me destruir, tudo tem um propósito. Senhor, eu não sei como eu vou sair dessa, existe um buraco imenso aqui, uma cratera dentro de mim,
mas eu sei que o Senhor é muito maior do que isso. É isso que nós temos que fazer. Então, através disso, nasce o que? Um testemunho. Então, não é uma alegria que ignora a dor. A pessoa está sofrendo, a mãe está sofrendo, né? Só que é uma alegria que revela algo poderoso. Então, e o que é isso? Deus, Ele sustenta o coração humano mesmo nas estações mais difíceis. Então, o próprio Salmo 126, ele mostra algo muito, muito interessante aqui. Então, depois que o povo declarou, né, grandes coisas fez o Senhor por nós, sabe o que aconteceu? As outras nações, as nações vizinhas, elas estavam declarando assim, ó, grandes coisas fez o Senhor por eles. Vocês conseguem entender isso? A importância dessa alegria como testemunho? Porque pessoas incrédulas vão começar a olhar para você e falar, olha, ela conseguiu, eu quero isso que ela tem, eu vou conversar com ela, eu quero entender o caminho, e você vai ter uma grande oportunidade de falar do Senhor para essa pessoa. Gente, as pessoas não precisam de dinheiro, as pessoas não precisam das coisas fúteis, elas precisam de um Deus na vida delas, de uma referência. Então, a alegria do povo de Deus, né, se tornou visível para outras pessoas. Então, as outras nações, elas começaram a reconhecer que Deus havia feito algo extraordinário. Então, isso nos ensina, gente, algo muito profundo aqui, que às vezes o testemunho mais forte que alguém pode dar não é apenas um discurso bonito, falar algo, mas sim de uma vida transformada. Então, uma alegria que carrega, gente, marcas de redenção. É isso que as pessoas estão em busca. Então, se alguém olhasse para você hoje, tá, conseguiria perceber que Deus já fez grandes coisas por você? Será que você consegue transparecer isso? Ou, devido a algumas coisas que não estão legais, você está mais cabisbaixo, mais abatido, mais triste? E as outras coisas que Deus já fez, aonde ficou? Nós precisamos resgatar isso, tá? O mal que eu estou enfrentando hoje não pode sobressair do que Deus pode fazer. Há algo impossível para Deus? Não. Então nós precisamos entender o processo, o tempo de espera. Nós precisamos entender que a ingratidão, ela só vai trazer o quê? Um sobrepeso na minha vida. Mas quando eu começo a agradecer, seja por coisas simples, aquilo começa a aquecer o meu coração e dar um gás na minha vida de novo, tá? Então, o Salmo 126, gente, ele fala de uma história, ele conta essa história, né? Ele relata para nós, mas não é uma alegria artificial. Porque quando Deus transforma história, a alegria que nasce disso se torna um testemunho para alcançar outras pessoas, outras nações. Então, esse Salmo 126, ele fala da alegria de quem já passou pela dor, sabe o que é uma tristeza, noites em claros. Tá? E por isso, depois que Deus mexe, transforma a história, essas pessoas não pararam de cantar, de celebrar a Deus, de contar o que Deus fez por eles. Então, eles começaram a falar, grandes coisas fez o Senhor por nós. Será que você pode dizer isso hoje? Grandes coisas fez o Senhor por mim, pela minha casa, na minha vida, no meu casamento, dos meus filhos. Começa a falar isso. Tá? Então essa alegria, gente, ela marca vidas. Tá? É uma alegria que não é sentida apenas por causa da emoção, não. Tá? É um testemunho vivo da fidelidade de Deus com a minha vida e com a sua vida. E aí, vamos transformar essa alegria em testemunho a partir de hoje? Deus abençoe muito você.